Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que nessa noite o Espírito Santo fale ao seu coração, revele a sua verdade ao seu coração e que a partir de agora você deixa o Espírito Santo te ensinar, te orientar, que o Espírito Santo venha me usar nessa noite para falar com você, pois tem falado comigo e vai continuar falando. Eu quero aqui, desde já, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui levando uma mensagem, levando uma palavra, de estarmos aqui juntos para falar do grande amor dEle, para falar da verdade, para falar desse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, que cada um de nós façamos a escolha de estar com o nosso coração preparado como uma boa terra para receber essa semente. Amém? Eu quero orar com você. Pai, eu quero te louvar e quero te agradecer. Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, de poder agradecer o teu grande nome, de poder, papai, estarmos aqui reunidos para te bendizer e para dizer que o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque, Pai, em todo o tempo, diz a Tua palavra, o Senhor está conosco, nunca nos deixa e jamais nos abandona. Que nessa noite o Espírito Santo da verdade venha falar aos nossos corações. Que o Espírito Santo da verdade venha revelar aos nossos corações o plano e o propósito que o Senhor tem para esse dia em nossas vidas. Nós queremos te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa nossa live dessa noite. Antes da gente trazer uma palavra, antes da gente trazer uma reflexão sobre a palavra de Deus, eu quero dar alguns avisos. Então, os nossos avisos são que todos os dias, ou melhor, todas as terças e quintas, nós temos as nossas lives às 19h30. Todos os dias nós temos, da parte do pastor Fernando, uma palavra para os casais, 5 minutos com Deus. Então participe, venha, vamos nos encher dessa verdade. Glória a Deus, esse tema que o pastor está ministrando é um tema muito bom, maravilhoso, andando no Espírito. Hoje já foi a quarta lição. Então, glória a Deus pela vida do pastor, que o Senhor venha usar ele poderosamente, que o Senhor venha usar todos os dias e que através da vida dele nós seremos edificados, nós seremos, a nossa família será estruturada, será edificada. Amém? Temos também os cultos presenciais, todos os domingos às 18 horas. A partir do dia de quinta-feira foi hoje, a partir de hoje a gente já pode estar fazendo as nossas inscrições. Se você ainda não fez a sua inscrição, se você esqueceu por algum motivo de fazer a sua inscrição, faça após essa live aqui, você já entra e faz a sua inscrição, tá bom? Temos também os 2 grupos de intercessão, os 2 grupos com as mulheres, que é das 8 às 9 e das 15 às 16, e temos também com os homens, com o André mais os homens, toda quarta, segunda e quarta, às 20 horas, vai das 20 às 21 horas, às 21. Então, se você pode participar, vamos fazer parte dessas intercessões. Vamos estar orando pela nossa casa, vamos estar orando pelas nossas famílias, vamos estar orando pela nossa nação, vamos estar orando pelo ministério, pela igreja, pelo corpo de Cristo. Amém? Por cada um dos nossos familiares. Glória a Deus. O grupo de missões também aos domingos. O culto começa às 18 horas. Às 17 horas eles estão lá naquela sala lá em cima, intercedendo pelo culto. Você pode fazer parte também desse grupo de intercessão. Venha um pouquinho mais cedo para a igreja e aí aproveita, sobe lá em cima e vamos unir a nossa fé e vamos interceder pelo culto, interceder pela palavra, interceder pelo pregador, para que o Senhor venha usar com ousadia, com unção, com poder, e que venha
manifestar os seus milagres e as suas maravilhas no nosso meio, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação. Amém? Temos também o outro aviso, que é a classe de doutrina, todos os domingos, às 9 horas. Todos os domingos, às 9 horas, com o Marcelo Bezerra. Venha participar. Se você já está participando, glória a Deus. Se você ainda não está participando, procure o nosso irmão Marcelo e venha participar dessa classe. Amém? Com a Regiane, todos os sábados, das 9 às 11, nós temos o curso de Libras, que é o curso de línguas. Libra é uma língua. Então, venha participar, venha se inscrever e participar desse curso. Você, além de conhecer as línguas, ajudar as pessoas que não escutam, não falam, você também pode trabalhar nessa área, viu? Você pode trabalhar nessa área. A gente estava conversando agora há pouco, a Regina até brincou, falou assim, que para ela é o melhor serviço, só trabalha 6 horas por dia. Daqui a pouco eu arrumo desse também. Amém, queridos? Glória a Deus. O próximo aviso é que domingo próximo, agora, dia 15, vai ter o café com os casais. Domingo, dia 15, às 9 da manhã. É o café com os casais. Então você está convidado, você está convidada a vir participar. O pastor vai trazer uma ministração, vai ter aquele momento de comunhão. Cada família, cada casal traz um prato, traz seus comes e bebes. Aqui, chega aqui, vai se juntar todo mundo e vai fazer aquela festa na presença do Senhor. Amém? Está convidado. Glória a Deus. É isso aí. Eu quero reforçar novamente que todos os dias o pastor está trazendo uma palavra para os casais. É 5 minutos com Deus. Participe. Seja edificado. Amém? Glória a Deus. Maravilha! Então, irmãos, hoje nós vamos trazer uma palavra, nós vamos trazer uma pequena reflexão com base no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 10, que Jesus fala sobre ouvir as ovelhas que ouvem a voz dele e a seguem. Então eu queria trazer uma palavra voltada para isso aí. Queria que você agora, que está com a sua Bíblia aberta aí, que está com a sua Bíblia, que está nos assistindo no Facebook ou no YouTube, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João. Glória a Deus. João, capítulo 10. João 10. João, capítulo 10, versículo... Nós vamos ler a partir do versículo 1, mas antes da gente ler o versículo 1, eu queria ler o versículo 27 e o versículo 28, que diz assim, ó: mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Isso é Jesus falando. Ele diz que as ovelhas de Cristo, as ovelhas de Jesus, elas ouvem a sua voz, ele as conhece, ele diz que ele nos conhece, e elas me seguem. Seguem a Jesus. E seguem através do quê? Através da voz dele, do convite dele. Daquela voz que você só escuta com o teu ouvido espiritual. Aleluia. E ele diz, e eu lhes dou a vida eterna. Então todo aquele que ouve a voz do Senhor e segue, ele diz que ele nos dá a vida eterna. Agora vamos lá para o capítulo 1 do Evangelho de Jesus segundo João. Diz assim, ó: em verdade, eu vos digo, que o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, vou repetir novamente, em verdade, eu vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas,
Mas sobre, por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles conhecem a voz. Amém? Por que eu quero falar a respeito de conhecer a voz do Espírito Santo, do bom pastor e Espírito Santo? Porque existem vários tipos de vozes. Neste mundo, existem vários tipos de vozes. Eu até coloquei aqui alguns deles. Nós temos, por exemplo, a voz do nosso próximo, do nosso irmão, do nosso querido, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Voz essa que quanto mais intimidade a gente tem com eles, mais é fácil da gente discernir. Às vezes você está num ambiente da tua casa, alguém está falando do outro lado e você sabe quem é. Embora você não está vendo, mas por causa da sua voz, da voz daquela pessoa, você sabe quem é, você discerne que é aquela pessoa. Existe também a voz da tua consciência. Você sabia que a tua consciência tem voz? Está escrito na Bíblia. O que é a consciência? Consciência é a capacidade de intuição ou julgamento do nosso intelecto, que vai distinguir o que é certo e o que é errado. Essa aí é a voz da consciência. Sabe aquela hora que a gente está fazendo alguma coisa errada e acende aquele farolzinho vermelho? Ali é só a consciência te avisando. Porque a consciência, ou ela nos avisa que está certo, ou ela nos acusa de que está errado, para que a gente possa parar. Então, existe também a voz da nossa consciência. O apóstolo Paulo, ele diz que se esforçava para ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Consciência pura, uma consciência que não traz condenação. Ou seja, a nossa consciência também tem uma voz. Aleluias! Por isso que lá no livro de Jeremias, capítulo 29, eu quero ler com você, Jeremias, capítulo 29, Jeremias, capítulo 29, no verso 11, diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Então, nós devemos buscar ao Senhor, nos apegar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, para que a gente possa ter um ouvido sensível à sua voz. Existe outro tipo de voz, a voz do nosso adversário, a voz do diabo. O diabo também fala aos nossos ouvidos em todo o tempo. A voz do diabo, para nós como cristãos, é uma voz sugestiva. Lembre sempre, o diabo nunca te obriga a fazer algo. Ele sugere você a fazer algo. Satanás, ele está sempre falando aos nossos ouvidos. O diabo está sempre sussurrando aos nossos ouvidos para levar você a dar ouvido àquela voz e fazer o que ele quer. Quebrando uma palavra, quebrando um princípio. E uma vez que esse princípio é quebrado, aí a gente sofre as consequências. Mas também existe a voz, aleluia, a doce voz do Espírito Santo. A voz do doce Espírito Santo, a voz do nosso Salvador.
aquela voz que nos guia, a voz que nos conduz, aquela voz mansa que nos leva à paz. Tem uma palavra, está lá em João 16, versículo 13. Vou abrir aqui, João 16, 13. Glória a Deus. Diz assim, ó, Jesus falando: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Olha só, se ele fala, então existe uma voz que nós precisamos ouvir. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo da verdade, ele foi enviado para nos guiar a toda a verdade. E ele vai nos falar tudo que ele ouviu e vai nos anunciar as coisas que hão de vir. Então, essa doce voz, a voz do Espírito Santo, é essa voz, é para essa voz que nós precisamos estar sensível. Nós precisamos estar sensível a essa voz. E é somente pelo poder da ação da palavra e do Espírito Santo que vamos conseguir compreender os mistérios da palavra de Cristo. É somente pelo poder do Espírito, pela ação do Espírito, por essa revelação, por essa voz que nós vamos compreender os mistérios da palavra de Cristo. O que está escrito lá em Colossenses capítulo 1, eu vou ler para os irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Colossenses 1, 26 diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo vivendo, Cristo se manifestando em nós, aí é a esperança da glória. Então, através da nossa comunhão com o Espírito Santo, nós vamos receber a revelação desse mistério que estiver oculto dos séculos e da geração. Então, o Espírito Santo, ele é a pessoa responsável em nos dar entendimento e compreensão da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ser sensíveis à voz dele. Ele é a pessoa responsável em nos dar entendimento da palavra, compreensão da palavra, como diz o Salmo, que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. A palavra, ela dá entendimento aos simples, revelação aos simples, às pessoas simples. Amém? Então, abra a sua Bíblia, se você está com a Bíblia aí, em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2. A Bíblia está tá nova, e as folhas estão bem grudadas ainda uma na outra. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6 em diante, diz assim, ó: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, e nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério outrora oculta. Lembra que Colossenses diz que os mistérios que estiveram ocultos, ele diz: a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, para os dias de hoje. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, veja bem, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É para você, meu amado. É para você, minha querida. Mas Deus não o revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão pelo Espírito Santo de Deus. Aí vem versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, ou o Espírito do Anticristo, e sim o Espírito Santo que vem de Deus, para que por meio dele conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia! Então, a função do Espírito Santo é nos revelar o que Deus preparou antes da fundação do mundo. Revelar os nossos corações. E uma das coisas que ele quer revelar é o plano e o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Deus tem um plano específico para o Edivan. Deus tem um plano específico para a Regiane. Cada um de nós, Deus tem um plano específico e um propósito. Como é que eu vou conhecer qual plano Deus tem para a minha vida? Através de ouvir a voz desse bom pastor. Através de ouvir essa voz do Espírito Santo, que Deus diz aqui na sua palavra, que ele veio revelar. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito Santo, esse bom pastor, ele veio revelar. Glória a Deus. O diabo, ele tem como principal alvo das nossas vidas a nossa alma. Que a nossa alma ela é composta de mente, que é pensamentos, nosso intelecto, né? Os nossos sentimentos e as nossas vontades. Então o diabo, ele opera nessa área. Ele opera na nossa alma. O diabo não se relaciona conosco em nosso espírito. Nosso espírito, nós nos relacionamos com Deus. Então, é nessa área que ele opera. Então, diariamente, nós precisamos ministrar para a nossa alma. Todos os dias a gente precisa ministrar para a nossa alma, para que a nossa alma seja liberta da mentira, liberta das emoções negativas, liberta das sugestões malignas. O diabo tenta prender a nossa alma. Ele tenta prender os nossos pensamentos com situações que nos afastam de Deus. Ele tenta prender as nossas emoções com o medo. Ele tenta prender com a depressão, com a opressão. O diabo tenta nos oprimir, gerando medo. O diabo tenta também usar da vontade que faz parte da nossa alma para nos afastar de Deus. Levar você a ter vontade de fazer coisas que desagradam ao Senhor. Amém? Então a gente precisa diariamente, nós precisamos ministrar para a nossa alma, para que a gente liberta as nossas almas, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente ministra? Como é que a gente faz? Primeiro, orando no Espírito, tendo comunhão com o Espírito Santo. Porque é Ele que vai fazer, é Ele que vai nos ajudar. Romanos 8 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, o mesmo Espírito, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, Ele ajuda-nos em nossas fraquezas, intercedendo por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Todas as vezes que eu e você, nós estamos conectados, orando em línguas, embora a nossa mente, embora a gente não entende, mas a Bíblia diz que nós estamos tendo uma comunhão íntima com Deus e Ele está intercedendo por nós. Ele está intercedendo por nós sobremaneira, é de uma maneira sobrenatural, é de uma maneira que a gente não vai entender, mas que a gente vai ser curado. Ele vai tratar a gente nessa área. Amém, queridos?
Glória a Deus. Também confessando as verdades da palavra de Deus. Ministra para a tua alma confessando a palavra. Confessando o que Deus diz em sua palavra. Ó, confessar as verdades de Deus a teu respeito é confessar o que Deus diz a teu respeito. O que Deus diz a teu respeito? Você não é o que você acha, simplesmente que você é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Então você precisa liberar essa palavra. Você precisa confessar essas verdades a teu respeito para que a tua alma seja sarada, seja curada e o diabo não consiga manipular. Amém? E também adorando a Deus, separando tempo para você adorar a Deus. Aí entra o que está lá em Filipenses. Quando você faz isso, quando você ora em línguas, quando você confessa, quando você entrega para o Senhor através das suas súplicas, a paz de Deus que excede a todo entendimento vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Vai guardar a tua alma, que a tua alma é composta do teu intelecto, da tua mente. Essa paz vai proteger a tua alma e o teu coração em Cristo Jesus. Aleluias! Só assim nós temos condições de ouvir a palavra, de ouvir a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então o pastor Espírito Santo, ele quer nos guiar, ele quer nos orientar os nossos caminhos. Olha o que diz Isaías 48. Isaías 48. Deixa eu achar aqui. Isaías, capítulo 48, versículo 17. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha só, vou ler novamente esse versículo. Assim diz o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus que te ensina o que é útil. Ele te ensina o que é de utilidade para você. E te guia pelo caminho em que deves andar. Tem vários caminhos. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim dele é a morte. Então é nesse caminho que você deve andar? De jeito nenhum. Então o Espírito Santo, ele diz que ele te guia o caminho em que você deve andar. Aleluia. Ainda aqui em Isaías, capítulo 58, vamos andar 10 capítulos para frente, capítulo 58 e o versículo 11, diz assim, ó, 58, 11, diz assim, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e você será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Aleluia! Olha que bênção! O Senhor te guiará continuamente. Quando nós damos ouvido, ou quando nós estamos sensíveis a ouvir a voz do Senhor, Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir continuamente, diz aqui. A tua alma vai ficar farta. Aleluia! Até em lugares secos, você vai estar com a tua alma farta. Fortificará os teus ossos, e ele diz que você será como um jardim regado, sempre florido, sempre cheio de beleza, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Não vai haver secura, não vai haver sequidão na tua vida, na tua casa, porque as águas jamais vão faltar. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o Espírito Santo, o pastor Espírito Santo, ele quer nos guiar, ele quer nos orientar por esses caminhos maravilhosos que o Senhor acabou de nos falar. O pastor Espírito Santo quer nos guiar com seus conselhos também. Olha só, ele quer nos guiar com seus conselhos. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Romanos 8, versículo
12. Romanos 8, 12. Diz assim: assim, pois, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos da carne ou do corpo, certamente vivereis, porque todos são guiados, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aleluia! Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele quer nos guiar, ele quer nos dar conselho. Olha o que está escrito em João 8,12, Jesus diz em João 8,12, ele diz que ele é a luz. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículo 12, ele diz assim, ó, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia! Então nós precisamos seguir esse Senhor maravilhoso, esse bom pastor, esse que fala e as suas ovelhas ouvem, porque reconhece a sua voz e o segue. Amém? Como fazer para identificar, para reconhecer essa voz? Aqui no Evangelho de João também, Jesus, ele fala que nós temos que ser como um vento. Eu e você temos que ser como um vento. Aí você me fala, mas eu não entendi. O vento, só Deus controla. Nós temos que ser controlado. Homem nenhum tem o poder de controlar o vento. O vento, ele é incontrolável. Só Deus controla. Nós temos que ser controlados pelo Espírito Santo. Nós não devemos de forma nenhuma ser manipulados por tipos de vozes que não seja a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aí eu queria ler com os irmãos também os Salmos, capítulo 1, que eu acho muito interessante. Salmos 1, versículo 1 ao 3. Salmos, capítulo 1, do verso 1 ao 3. O Senhor, capítulo 1, versículo 1 ao 3. O Senhor diz assim para nós, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Deus está falando que feliz é o homem que não dá ouvido, que não põe em prática esse tipo de coisa. Ó, não anda no conselho do ímpio, não dá ouvido à voz do ímpio, do incrédulo, da pessoa que não tem uma aliança com Deus, ele não dá ouvido. Ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, aleluia, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua palavra. E na sua lei medita de dia e de noite. E por causa disso, ele será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que vai dar seu fruto no tempo certo, as folhas não vão murchar, vai ter estabilidade, e tudo o que ele fizer será bem sucedido. Glória a Deus. Então, ouviu a voz de Deus, andou nos seus caminhos, ser guiado pelo pastor Espírito Santo. Diz aqui a palavra de Deus que você vai dar fruto. Primeira coisa, você vai frutificar. Segunda coisa, você vai ser uma pessoa estável, você vai ter estabilidade emocional, você vai ter estabilidade familiar, você vai ser uma pessoa estável.
E tudo que você for fazer, a Bíblia diz que você vai prosperar, vai ter sucesso naquilo que você se propõe a fazer. Glória a Deus, amém? Então, todas as vezes que nós não damos ouvido à palavra, nós vamos sofrer as consequências das nossas ações ou dos nossos erros. E todas as vezes que nós nos apegamos à palavra, nós vamos viver, experimentar daquilo que o Senhor tem para nós, que é a boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Então, o que eu tenho que fazer para ser sensível à voz do Espírito Santo? Primeiro, se relacionar com o Senhor. Ter um relacionamento. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos ter koinonia, ter tudo em comum, ter intimidade. Como eu falei no começo dessa live, quanto mais íntimo você é de uma pessoa, mais você vai ter sensibilidade e reconhecer a voz daquela pessoa. Quanto mais íntimo você estiver com o Senhor, quanto mais íntimo, quanto mais intimidade, quanto mais koinonia você estiver com o Senhor, mais você vai ter sensibilidade em ouvir a sua voz, entrar na condição de Deus. E por causa disso, Deus vai entrar também na nossa condição. Deus assume as nossas fraquezas e nos dá do seu poder. A intimidade leva-nos a ter uma intimidade com Deus, que aí Deus vai assumir o nosso fardo. Foi isso que Jesus falou: lance sobre mim o seu fardo pesado, toma o meu que é suave e leve. Pode deixar que eu carregue a tua carga. É isso que Jesus quis dizer. Pode deixar que os teus problemas eu levo. Eu carrego o teu fardo, eu carrego a tua carga. Basta você andar comigo, que o meu fardinho é leve, é suave, meu jugo é suave. Aleluia, meu jugo é suave. Glória a Deus. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu preciso nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Você quer ouvir a voz de Deus? Você tem que nascer de novo. Morto não escuta. Ninguém consegue ouvir Deus com o espírito morto. Ninguém consegue ouvir a Deus com o espírito morto. Você precisa nascer de novo. Você precisa receber esse novo nascimento. Fazer uma aliança com Deus. Ezequiel diz que precisa ser trocado. O nosso coração de pedra precisa ser arrancado. Porque um coração de pedra não tem vida. Precisa ser colocado um coração de carne, onde a vida de Deus, a natureza de Deus vai operar nesse coração de carne, esse espírito recriado. E aí, uma vez que você nasce de novo, você dá essa condição para Deus falar com você e você ouvir. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2. Deixa eu achar. Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, despojando de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicência, desejai, aleluia, ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, você tem experiência que Deus é bom? Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Então, nós precisamos nascer de novo.
entregar nossa vida para Cristo, entrar nessa condição de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Entre na condição de Deus. Se entregue a Ele. Se entregue, abre o teu coração. Convide Ele para vir morar dentro de ti. Convida Jesus para trocar a tua natureza. Quando nós nascemos da mulher, da minha mãe, glória a Deus. A minha mãe está aqui em São Paulo. Um beijão para ela. Glória a Deus. Quando nós nascemos da mulher, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. A Bíblia diz que todos carecemos da graça de Deus. Todos nós precisamos dessa troca de natureza. Todos nós precisamos nascer de novo. Todos nós precisamos dessa aliança com Deus. Precisamos nascer de novo. E o novo nascimento não é bicho de 7 cabeças. O novo nascimento não é mudar de religião, porque aqui eu não estou falando de religião, aqui eu não estou pregando sobre religião. Jesus não é religião, Jesus Cristo não é religião, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não é a religião que vai te levar para o céu, religião não leva nenhum para o céu, ninguém para o céu. O que te leva para o céu é Jesus. É Ele que diz, é Ele que dá a vida eterna. Uma vez que nós abrimos o nosso coração e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos dando condição dele nos levar para ter uma eternidade com Ele. Então, abre o teu coração. Entrega a tua vida para Cristo. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Talvez você já está vivendo muito tempo sofrendo, buscando uma resposta aqui, buscando outra resposta ali, correndo de um lado para outro e não achou ainda aquilo que falta para preencher esse vazio. Eu estou te apresentando nessa noite o que falta para preencher esse vazio que nada consegue preencher. É o Senhor, é a vida de Deus. Então entregue a sua vida para Cristo. Entregue a sua vida para Cristo. Como é que eu faço, irmão? É fácil. A Bíblia diz que você deve crer com o teu coração e confessar com a tua boca. A senha para receber o novo nascimento é você crer com o teu coração que Jesus morreu pelos teus pecados e que Ele ressuscitou para a tua justificação. E confessar com a boca. Amém? Faça isso. Abandone. Se despoje, como nós lemos agora há pouco, despojando de toda maldade. Se despoje. Abandone tudo isso. Entrega a tua vida a Cristo. E aí você vai ter uma nova vida em Deus. A Bíblia diz que o Evangelho, para muitos, é perdição, mas para nós, para você, é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia! Glória a Deus. Então, quer ouvir a voz do pastor Espírito Santo? Quer fazer parte de ser das suas ovelhas? Porque ele falou, as minhas ovelhas eu as conheço, e elas conhecem a minha voz e elas me seguem. Como é que eu faço parte dessas ovelhas de Cristo? Entregando a sua vida a Ele. Esse é o primeiro passo para você ouvir a voz do Espírito Santo. Qual é a outra forma de ouvir a voz do Espírito Santo? Aí vem para o segundo passo, que é praticar as leis espirituais da comunhão. Quanto mais eu pratico as leis espirituais da comunhão, mais sensível eu vou estar da voz do Senhor. Quanto mais eu me apego a essas leis espirituais, mais condições eu vou ter de ouvir essa voz. Você sabia que às vezes a gente anda como surdos? Nós não estamos conseguindo ouvir direito. Às vezes você não consegue ouvir. É como se tivesse um eco lá longe. E aí você não consegue ouvir. Mas quanto mais comunhão você vai estar tendo, quanto mais você vai se aproximando, mais aquele eco
você vai conseguindo ouvir o que está falando. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais você vai ter condições de discernir, de ouvir essa voz do bom pastor e de segui-lo, de ser orientado por ele, de ser conduzido por ele para pastos verdejantes, como diz o Salmos 23. Ele vai te levar para pastos verdejantes. Ele vai te levar para águas tranquilas, águas de descanso. Ele vai te trazer a paz. Ele vai te levar para o lugar onde coloca uma mesa farta. Você vai ter fartura. E ele diz que você vai fazer tudo isso na presença dos teus adversários. Ele vai te dar longevidade de vida e vai te mostrar ainda a sua salvação. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos praticar. Através da prática das leis espirituais da comunhão, é que vai possibilitar, aleluia, um íntimo relacionamento entre o nosso espírito recriado e o Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais nós somos íntimos, mais nós conhecemos a voz do Espírito Santo. Quanto mais nós temos intimidade com Ele, mais nós conhecemos a voz. Aí tem algumas leis espirituais da comunhão. Quais são as leis, irmão? Nós temos algumas aqui, que a gente sempre está ministrando e falando sobre elas. Primeiro é a oração em línguas. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando você está orando em línguas, a tua mente fica infrutífera, mas o teu espírito ora de fato. Quando você está orando em línguas, você está sendo edificado. Está havendo uma edificação, está havendo uma construção no teu interior. Embora você não entende, porque a Bíblia diz que quem ora em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios com Deus. Aleluia! A oração em línguas é como se uma mulher grávida, ela precisa se alimentar para alimentar o seu bebê. O cordão umbilical. O bebê não está tendo acesso direto à comida, comendo, mas ela está sendo alimentada através daquele cordão umbilical. Quando nós estamos orando em língua, nós estamos conectados com o Espírito de Deus. Nós estamos ligados com o Espírito de Deus. Nós estamos recebendo da parte de Deus o alimento necessário para nos fortalecer, para a gente ser edificado, para a gente ser restaurado. Aleluias! Então, a oração em línguas vai trazer sensibilidade para você ouvir o Espírito Santo. Outra lei é a meditação sobre a palavra de Deus. Jesus diz que a gente erra quando a gente não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. É aí que a gente erra. Por isso que ele diz, examine as Escrituras. Examine. Medite na Bíblia. Examine as Escrituras, porque é nela que tem o poder de Deus e é ela que testifica de mim, diz o Senhor Jesus. Então, meditação sobre a palavra. Leitura, meditar. Meditar é pensar naquilo que você leu. Meditar é mastigar aquele texto que você leu. Pensar. Deixar Deus fazer com que aquela pequena leitura que você teve tenha uma grande revelação para a tua vida. Amém? Outra lei é adorar a Deus. A adoração. Outra lei é adorar a Deus. É você separar tempo para você louvar Ele, engrandecer o nome dEle, porque só Ele é o Senhor de toda a glória. Só Ele é o Rei dos Reis. É através dEle que nós estamos aqui. É por meio dEle que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, diz a palavra de Deus. Então, louvar, adorar esse Deus, para que a nossa mente seja renovada. A meditação da palavra traz uma renovação da sua mente. A adoração traz uma paz que excede a todo entendimento. Aí você, com a mente renovada, com a paz que excede a todo entendimento, você vai estar preparado para ouvir a doce voz do Espírito Santo e ser conduzido por Ele, ser guiado por Ele, ser levado por Ele, aonde Ele quer que você vá. Amém?
Glória a Deus. Aleluias. E essa meditação, ela vai fortalecer a nossa fé, vai renovar a nossa mente. Glória a Deus. E vai nos trazer um renovo espiritual. Eu queria tanto, irmão, que gerasse em mim um avivamento, um renovo espiritual. Você pode provocar esse renovo? Você pode provocar esse avivamento na sua vida? A melhor maneira de provocar isso aí é se enchendo do Espírito. Efésios 5,18 diz que você precisa se encher do Espírito. Efésios 5,18 diz que nós não devemos ficar... eu vou ler para vocês, eu estou aqui pertinho, Efésios 5,18. Diz assim, aleluias. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Não se embriagar com vinho no qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Como é que a gente faz isso? Versículo 19 nos ensina. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças, ou as ações de graças a Ele. Por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você pode provocar um avivamento na sua vida, na sua casa, na sua família. Como é que você provoca esse avivamento? Se enchendo do Espírito, adorando esse Deus, como está escrito aqui, meditando na palavra de Deus, tendo comunhão com o Espírito Santo através da oração em línguas. Aleluia. E aí, uma vez que você conservar essas verdades no seu coração e perseverar fazendo isso, certeza absoluta que o Espírito Santo, a hora que ele liberar uma palavra, você vai ter a sensibilidade de saber que é ele que está falando e ser orientado por ele e ser guiado por ele, e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém, amados? Então, entregue a tua vida para Cristo, pratique as leis espirituais da comunhão. Se você já é uma pessoa convertida, se você já nasceu de novo, você pode pôr em prática essas leis todos os dias. Você deve pôr em prática todos os dias, para você ser renovado, para você ser restaurado, para que essas vozes não venham te perturbar, a voz de Satanás, a voz da consciência que venha condenar, as milhares de vozes que existem nesse mundo, não venha te tirar do foco, mas que a voz do Espírito Santo que venha te conduzir, te levar. Amém? Deus abençoe. Eu quero orar com você. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa palavra. Te agradeço porque a tua palavra ela é viva e eficaz e ela não volta vazia. Senhor, que essa semente que foi semeada nessa noite, ela venha germinar e dar muitos frutos na vida dos nossos queridos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos parentes e dessa pessoa que está aí do outro lado nos assistindo. Senhor, que o Espírito Santo da verdade venha revelar a pessoa de Jesus na vida de cada um deles e que eles venham ser totalmente curados e restaurados para a tua glória. Nós te louvamos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Pai, eu quero também orar, Senhor, por as pessoas que estão sofrendo de algum tipo de enfermidade, pois a tua palavra nos garante que o Senhor Jesus é a própria cura. A tua palavra nos garante que Jesus já morreu e por causa das suas pisaduras, eu e essa pessoa já fomos sarados. Então, Pai, eu coloco essa vida diante do Senhor. Tu as conheces muito bem. Passe com o teu poder curador e tira toda a enfermidade, tira toda a dor, tira todo o sintoma, quer nos órgãos, quer nos ossos, quer no sangue, que o Senhor venha arrancar agora em nome de Jesus. E eu declaro essa vida sarada para a tua glória, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Então, meu amado, minha amada, que você venha ter uma semana abençoada, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Glória a Deus,
Uma ótima noite para você e uma semana abençoada. Fica na paz do Senhor.